Mila, a gente estava conversando exatamente antes do podcast, nós estávamos conversando sobre essas dificuldades do relacionamento. Qual é a tua percepção e qual é a minha percepção sobre essas dificuldades? Como é que você consegue perceber da dificuldade após uma separação, um divórcio? Como é que a mulher e o homem conseguem ter ainda fé em relacionamento? Esse é um dos pontos que eu mais sou procurada para atendimento terapêutico, que é o pós-término, né? A pessoa não tá conseguindo superar, tá com aquela dor, e muitas pessoas me procuram, principalmente de términos de casamento muito longo, 20 anos de casamento, 30 anos, é uma dor gigante. Eu já passei por essa dor de um divórcio. Sei bem os dois lados da moeda, né? Sei bem o lado da pessoa que está terminando e da pessoa que sofreu o término. Então, existem alguns pontos que a gente pode trazer aqui. Um deles é que eu trabalho muito, é a questão da dependência emocional. Muitas pessoas têm muita dificuldade de crer de novo num relacionamento porque ela colocou aquela pessoa e aquela relação no centro da vida dela. Aí não tinha mais nada além daquilo ali. Aí quando perde aquela relação, a pessoa perde a si mesma. É o que eu mais percebo atendendo pessoas, É, que o problema não é o término em si. O problema é que aquele término levou essa pessoa a acreditar que ela perdeu a vida dela. E aí, ponto. Isso destrói. Assim como tem pessoas que quando perdem os pais também ficam assim. O término é um luto, né? E aí as pessoas começam, muita gente, somente homens, viu, homens? Puxar a orelha de vocês aqui. Não consome conteúdo Red Pill, não. Conteúdo Red Pill só destrói a mente masculina. Porque os homens começam a consumir aqueles conteúdos, só fala mal de mulher. Pra poder aliviar um pouco a dor ou justificar um pouco aquele término. E não quer muito olhar para os próprios erros, às vezes. Sendo que, na sim. grande maioria das vezes, o cara também errou, a mulher também errou. E os casos que eu pego aqui de término, gente, ouso dizer que é no mínimo 50-50 de erro ali. Ninguém foi santo na história, né? E aí eu falo muito para as pessoas: primeiro passo, terminou o relacionamento? Pera, deixa eu ver que a minha vida tem mais que isso. Porque as pessoas parece que se esquecem que há outras coisas, que há um trabalho, a família não é destruída com o divórcio, eu sempre falo isso. Na minha visão, a família só é destruída com o divórcio se os adultos não conseguem lidar com o divórcio. Porque eu tenho clientes que, gente, é maravilhoso ver. Dá super bem com o ex, tá sempre nas festas dos filhos, não tem essa coisa. Quando os adultos conseguem ter maturidade para lidar com o término do relacionamento, a família não é destruída. Só que muitos adultos não têm essa maturidade e destroem a família e põem a culpa no divórcio. E na verdade não é, né? Então, o primeiro passo, olha para sua vida no geral, vê o que de você ainda tem que é possível ser trabalhado. Dois, avalia o que você errou nesse relacionamento. Essa pergunta é difícil, né? Poxa, o Bem que que eu difícil. errei, né? Que às vezes eu fico assim, mas fulano, mais ele, mais ele, mais ele, É, mas e eu? sempre o outro aqui errou. E eu? Eu também errei. Eu falo isso, sempre falei, nesse casamento que eu tive, eu errei muito. Errei muito. O divórcio não veio por culpa dele 100%. Eu errei muito. Eu era muito imatura nesse casamento. Eu entrei para uma dependência emocional, acreditava que esse casamento resolveria todos os meus problemas, coitado de mim. Atraí outra pessoa que também tinha dependência emocional, que também acreditava que o casamento resolveria os problemas dela. E no meio da história a gente não conseguiu fazer funcionar. Que aí o grande problema que eu vejo é que sempre a gente coloca a culpa no relacionamento. Né? Então, assim, eu vejo hoje muitas pessoas decepcionadas de relacionamento e jogam no relacionamento a culpa. Ah, se relacionar não dá certo, é um problema, eu não gosto, estou fugindo de relacionamento. Enquanto que, na realidade, o problema está em nós. É. Né? Não está no relacionamento, e sim em nós. Nós é que estamos destruindo uma coisa que é tão maravilhosa, que pode ser tão maravilhosa. Então, eu vejo que o conseguir reconquistar uma fé no relacionamento não é no relacionamento, e sim em mim mesmo, que eu consegui me reconstruir após esse relacionamento, né? Porque quando você termina de uma série, você termina a quinta série e vai para a sexta, eu sempre fazia isso. Eu olhava e dizia, pô, mas o que é que eu errei? Eu estudei menos? Por que é que eu fui para recuperação? O que é que... Então, para que a sexta série eu fosse melhor. Então, o relacionamento, tem um cantor que ele tem uma música que ele diz que, o Jorge Vecilo, ele fala que todos os relacionamentos que eu tive, todas as pessoas que eu tive foram pontos para chegar até você. Né? Então, é quando eu consigo entender que o problema do relacionamento está em mim. Não está no relacionamento e não está na outra pessoa. Porque o que eu aceitei de relacionamento tóxico não foi porque a outra pessoa, o Joãozinho, foi tóxico comigo. Não, é porque eu aceitei que o Joãozinho fosse tóxico comigo. Então, o problema não está em ti, está em mim.
que aceita ou não aceita as coisas. A gente terceiriza esse problema do relacionamento sempre para o outro. Quando a gente para olhar para nós mesmos, a gente percebe, se eu mudar, as coisas ao meu redor mudam. Ah, e eu sou prova viva disso. Quem conhece um pouco da minha história, né, quem me acompanha sabe que eu vim de uma história com muita dependência emocional e eu não conseguia ficar sozinha. E eu tive poucos relacionamentos, mas todos muito longos. Porque na minha cabeça a Camila não existia sozinha. E muitas mulheres são assim. A gente cresce acreditando que, não, eu preciso ter um homem do meu lado para que eu seja validada, para que eu seja vista, para que eu seja. Um ser humano, uma persona. Para que eu seja, Sem porque isso é um homem muito não- antigo. Tem pouquíssimo tempo que nós mulheres temos um pouco de autonomia. Sim. E eu tinha isso na minha cabeça. E eu ouvi isso da minha família. Então, assim, não, você, mulher solteira, é vagabunda, mulher solteira não sei o quê. E, gente, pensa no ser quieto. Prazer. Eu não sei nem como é que eu arrumava namorado, porque quieto igual eu arrumava Não namorado. dava. E quando eu tava com alguém, eu ficava tão dependente dessa pessoa que eu me perdia totalmente de mim. Eu fazia tudo pra aquele relacionamento não acabar. E aí eu engolia tudo que precisava engolir de sapo na vida. É. Era traição, era abuso, era o que. Não importa, eu não posso ficar sozinha. Estava muito na minha cabeça. Eu não posso ficar sozinha. Eu tenho que fazer dar certo. Se der errado, o problema. Eu não sou uma boa mulher. Eu já ouvi cada coisa, gente. Mulheres talvez vão se reconhecer, né? Quando eu tive uma relação muito abusiva, que durou 10 anos, já contei sobre ela algumas vezes, porque ela foi um grande aprendizado. E eu sempre falo que o problema não foi ele. O problema foi a Mila daquela época, que era uma menina cheia de ferida, com traumas muito profundos, e que projetou nesse menino também, porque a gente se conheceu muito jovem, que ele seria o homem que me salvaria da torre. Eu acreditei que ele me salvaria da torre e todos os meus problemas seriam resolvidos. Eu tinha essa mentalidade. E óbvio que não, porque ele também tinha um monte de problema. E ele estava repetindo o padrão do pai dele, que era de traição, e eu repetindo o meu padrão, que era ser traída. Então, É. ficou perfeito, o relacionamento perfeito. E aí deu tudo certo, né? Deu tudo certo, tudo caótico, perfeito. E sofrendo muita manipulação mental dentro desse relacionamento. E eu cheguei a aceitar, gente, já, olha como a dependência emocional faz. E por isso que eu entendo quando as pessoas me perguntam, né? Eu ainda tô respondendo aquela, como ter a fé nos relacionamentos. Poxa, Camila, mas essa pessoa me fez tão mal. Como é que eu posso voltar a acreditar num relacionamento de novo se eu sofri tanto nessa relação? Primeiro passo é você voltar a acreditar em você. Sim. Porque foi esse o ponto mais difícil da minha vida. Porque eu reparei quando eu tava bem no fundo do poço, sabe o fundo do poço? Aí um pouquinho mais pra baixo era onde eu cheguei. Antes dessa trajetória de ser terapeuta. Eu cheguei nesse lugar. E eu falei, gente, não é possível que o problema não sou eu. Eu sou o único fator comum em todas as equações. E eu fui percebendo que eu me conectava com pessoas que me machucavam. Eu aceitava ser machucada. Eu permitia aquilo. Eu não cuidava de mim. Eu tinha compulsão alimentar, tinha bulimia nervosa, tinha ansiedade, trabalhava igual uma louca, não tinha tempo de nada, não me achava bonita, me achava horrível, tinha problema de autoimagem, autoestima baixa. Aí, poxa, qualquer pessoa que viesse e me desse uma migalhinha assim, eu tava feliz. E aí vamos Entende? usar esse teu exemplo para uma música também, que ele fala que para você conseguir levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, primeiro ponto é você conseguir reconhecer a queda. Exato. Então o que ele fala é reconhece a queda. Primeiro ponto. No relacionamento o que você fez foi reconhecer que você estava errada, porque é quando você fala, pô, eu vou acreditar em mim. Mas acreditar em quem de você? Exato. Qual era aquela pessoa que você acabou de falar aqui, toda a destruição emocional que você estava vivendo, você vai acreditar em quem naquele momento? Não tem como você acreditar em você, porque você está destruída. O primeiro ponto que eu vejo é reconhecer que tem uma Mila destruída, com 20 anos, eu não lembro, não sei quantos anos você tinha, mas com 20 anos, que estava destruída. E que ela precisa reconhecer que não era uma pessoa que estava inteira, depois para se refazer, trabalhar para se refazer, para poder dizer, eu tenho valor. Porque você se achava feia, se achava destruída, se achava tudo de ruim. Foi. Então, o grande problema que eu vejo é, vamos parar de olhar para relacionamento e colocar a culpa no relacionamento, vamos olhar para nós. Sabe? O que é que eu tenho de errado? O Túlio também teve um monte de coisa de errado. Quando eu olho para o meu relacionamento hoje, eu vejo um relacionamento tão saudável, diante do que eu já vivi no passado, mas quer dizer que as outras pessoas que eu me relacionei que eram erradas? Não, aí eu esqueço as outras pessoas e digo, o Túlio antes
tinha tantos problemas, tantos medos, tantos traumas, tantas angústias, tantas dúvidas da vida, e hoje, mais amadurecido, sabe o que quer. Então, eu vejo que o primeiro ponto para nós aprendermos é isso. É como é que eu consigo entender que eu preciso reconhecer quem eu sou, reconhecer a minha queda. O que é que eu me destruí ao longo da minha vida? Para que aí sim você possa olhar para dentro de ti e dizer, olha, eu tenho que me levantar. E acreditar em ti que tu vai conseguir se levantar. Depois de conseguir se levantar, entender que vai se levantar, aí você começa a olhar e dizer, puxa, isso aqui eu tô melhor, isso aqui é melhor. E aí você vai se refazendo como persona. Então, vamos esquecer esse relacionamento ruim, que na realidade não existe, vamos olhar que nós temos problemas. E a gente consegue levantar. E aí vem um outro questionamento. Quando é que a gente consegue perceber que a dor de ir embora, ela é menor do que a dor de ficar? Sabe? Quando a gente consegue perceber que a gente está num dilema, porque muitas vezes a gente vive o dilema de vou sair de um relacionamento, mas a dor de ficar ela é muito maior do que a dor de sair. É. E aí tem gente que fala com você, com certeza, fala comigo e diz, olha, eu quero sair, mas eu não sei como romper esse relacionamento. Mas a dor de ficar está sendo maior do que a de sair. Existem tantos pontos nisso, né? Tem um ponto que, às vezes, isso é uma verdade. Hoje eu percebo muitas pessoas com dificuldade de vencer as crises relacionais. Você tem um casamento longo. Sim. Eu tenho certeza que vocês não passaram flores o tempo todo. Não, a gente Existem tem... algumas crises no relacionamento que testa a fidelidade daquele casal e a lealdade daquele casal. Então, quando eu recebo pessoas que estão assim, eu quero terminar, quero terminar, quero terminar, eu faço a mesma pergunta que eu fiz pra mim anos atrás. Eu falo, tá, por quê? Vamos avaliar melhor? Essa relação sempre foi ruim, tá sendo ruim agora? O que tá acontecendo? O outro lado também tá disposto a fazer algum processo de mudança? Porque às vezes, gente, a gente, né, viveu isso no nosso atual relacionamento. Às vezes a pessoa tá passando por um momento de crise interna dela. Aí eu vou deixar ela nesse momento, poxa, que parceira de vida eu sou. Às vezes é um momento, às vezes é um parceiro incrível. Às vezes você tem um parceiro incrível que tá passando por uma perda de emprego, tá com uma depressão, tá com uma crise de ansiedade, tá com burnout, perdeu alguém, um luto familiar, e ele, por alguns momentos, ele se perde. Então, o primeiro ponto é se situar ali no casamento ou no relacionamento e ver se é algo constante, tipo um vício, né? Ou não, é uma crise temporária, é algo que a gente pode trabalhar juntos, buscar ajuda terapêutica para Por isso que eu poder acho que a resolver. terapia ela ajuda muito, porque Demais. você consegue ter uma terceira pessoa com uma visão neutra, olhando para dentro da relação, e às vezes são tão poucas terapias, tão poucas sessões, que às vezes em 3, 4 sessões Já você ajuda. consegue diagnosticar problemas entre o casal. Então você consegue perceber e dizer, olha, deixa eu te falar uma verdade, que você está tão convicta da tua verdade, e que na realidade, deixa eu te falar algumas coisas. Ou seja, é uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o relacionamento e que pode falar para ti que está tão empoderada de uma certeza, de uma convicção de que eu sou a certa, e que aquilo ali desmancha, né? Então é bom quando a terapia vem, e não precisa muitas vezes ser terapias longas, às vezes uma ajuda muito curta consegue trazer um esclarecimento para o casamento, e aí sim você consegue trazer uma conversa. Porque o grande problema que eu vejo é o diálogo entre os dois. Isso que eu Eu ia estou falar. passando por um problema muito sério, minha esposa não consegue me ouvir, não me consegue me entender, ou eu não consigo entendê-la, e a gente começa a entrar num conflito ali, que fica E difícil. vai desgastando. Eu tive um caso recente de um casal que eles conseguiram reverter uma crise, eles estavam para divorciar já. Gente, sinceramente, o único problema desse casal era que o homem tinha na cabeça dele conceitos do que era correto, a mulher tinha na cabeça dela conceitos do que era correto, mas eles não conseguiam colocar na mesa. Aí, quando ele fazia algo diferente do que ela queria, dava briga. Quando ele fazia algo, quando ela fazia algo diferente do que ele queria, dava briga. Eu fiz com eles 10 sessões só, que foi basicamente para ensiná-los a conversar. Foram 10 sessões para, peraí, o casamento deles era perfeito, não tinha nada, nada. Que eu falava assim, não, isso aqui justifica você terminar. Começou a desgastar pela falha na comunicação. Então, às vezes, eu gosto de trazer essa clareza porque eu já tive nesse lugar. Da dor de ficar no relacionamento me parecer tão insuportável que eu saí dele há anos atrás. E aí eu vou trazer o outro lado, né? Tá, Camila, então tá bom. E quando realmente não tem o que fazer?
quando o outro não tá disposto à mudança. Aí não Relacionamento é sobre disposição. é. Não adianta, até vícios a gente consegue reverter o quadro. Já atendi casos aqui de casamentos que eu falava assim, eu aconselhei a mulher a separar. Porque eu falei, olha, você vai mesmo insistir com esse cara é abusivo, violento, você vai mesmo insistir nele? E o cara falar, eu quero mudança, e ele fazer tudo que eu falava pra ele fazer. E hoje é um homem super amoroso, super carinhoso, é um pai de família exemplar. É um dos poucos casos que eu falei assim, isso aqui me surpreendeu. Esse aqui eu fiquei chocada. Mas não adianta se o cara não fizer parte dele. Porque muitas pessoas, o cara é uma mulher, né? Muitas pessoas não aceitam ajuda. Ou entram no processo terapêutico para poder tentar manipular o outro para ficar na relação. Para provar o terapeuta que está correto para que ele prove Eu para passei outra por pessoa. isso. Eu Sim. cheguei na época, nesse outro relacionamento, a gente chegou a fazer algumas sessões de terapia de casal, onde, gente, sem brincadeira, eu ficava calada aqui. Ele falando da terapeuta mal de mim. E aí eu olhava pra terapeuta e quando eu tentava falar alguma coisa, ele, não, mas ela tá errada. Eu, a terapia de casal, inclusive, ela pode te provar que o seu casamento já acabou. Inclusive, Não, mas é isso. todo casal que vem pra mim, eu falo assim, olha, vocês estão dispostos a separar? Porque talvez o que eu vou fazer aqui é fazer vocês terem certeza que o casamento já acabou. Mas quando somente uma pessoa vai para a terapia, normalmente acaba o relacionamento. Porque Se os dois se não os andarem dois não juntos, andarem juntos para crescerem não dá. juntos, olha, é incrível como o relacionamento acaba. Porque um consegue evoluir, vem clareza, vem um entendimento de onde ela está envolvida, né? E depois ela consegue perceber e diz, não, não dá. Não consigo mais continuar esse relacionamento. Então, ou os dois estão juntos, e aí vem um lado bom, que é quando um diz, eu não quero estar na terapia, já mostra a indisposição de continuar um relacionamento saudável ou procurar um relacionamento saudável. Teve um casal que eu conversei, que ela sempre colocava a culpa nele. Sempre ele era o culpado. Tudo ele era o culpado. Eu falei, tudo bem, ok, tá ótimo. Ele é o culpado de tudo. Óbvio que eu sei que não é, que não existe isso. Falei, mas vamos imaginar que você tenha 5% de culpa dentro desse relacionamento? Ela falou, tá, vai, tudo bem, 5%. Vamos tratar os 5%? Vamos conversar sobre os 5% do teu malefício dentro do relacionamento? Da toxicidade da tua parte? Quando a gente começa a conversar com uma pessoa dessa, ela percebe que vai de 5, 10, 15 e ela começa a ver que a coisa cresce. E ela começa a se entristecer porque ela diz, poxa, eu também estou mal dentro desse relacionamento. Então, quando os dois conseguem se entender e conversar e ir para uma terapia, isso ajuda muito. Mas, de novo, é a disposição de fazer dar certo. Eu e minha esposa, a gente tomou uma decisão. Nós vamos fazer o nosso casamento dar certo. Não existe opção de não dar certo. E quando você pensa, puxa, o Túlio trabalha especificamente com relacionamento. Casar com ele deve ser, maravilhoso. Pergunta pra minha esposa. Vai lá, conversa com ela. Eu sou um capricorniano, duro. E a gente tem conversas, quando a gente fala, vamos tomar café, já se arrepia. Porque o assunto vem assunto e a gente começa a conversar e a gente não tem conversas superficiais. E todas as vezes nós falamos uma coisa, a gente concorda numa coisa. Toda discussão nossa consegue sairmos melhor. Nós conseguimos sair melhor. E aí tem um ponto que é bem interessante, que é quando a gente consegue entender o que é o debate e o embate. Ou seja, quando você consegue entender, tu tá interessado em entrar em um embate, numa briga, porque se você quiser, vamos parar agora. Não adianta a gente entrar no embate. Mas quando o casal está querendo debater um assunto, e eu falo do meu caso, porque toda conversa que eu e minha esposa a gente decidiu entrar em debates. Quando a gente percebe que o meu ego está entrando, querendo um embate, ou seja, eu quero provar que eu estou certo, que esse é outro problema. É quando você quer provar que você está certo. Aí a coisa não anda. Se você não estiver pronta para ter a escuta ativa, de eu te escutar e te poder compreender o teu lado. Porque o maior problema que nós temos é esse. Eu não quero te ouvir. Eu quero provar para ti que eu estou certo. Então, essa é a dificuldade. No início do meu casamento, a gente conversou sobre isso e a gente decidiu parar disso. Vamos ouvir. Deixa eu te ouvir antes de eu falar. Aí eu ouço o teu pensamento, ouço o que você acredita. Disso,
eu vou tentar filtrar e compreender. E depois você vai me ouvir. E aí sim, a gente consegue se entender. E não quer dizer que você vai se entender 100% dentro daquela conversa. É outra coisa que eu também converso muito com minha esposa. Hoje a gente conseguiu compreender 30%. Vamos deixar os 70% para depois. A gente conversa depois em outro momento. A gente não precisa resolver tudo agora. E uma coisa que eu percebo também, nós mulheres temos muito isso, né? A gente quer que o outro fique muito do jeito que eu acho certo. Sim, nós todos somos E assim. isso estraga muito o relacionamento. É uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, inclusive na nossa atual relação, eu tenho trabalhado isso muito, que é conseguir deixar o outro ser o outro. Porque às vezes você até sabe que um comportamento pode ser melhorado, mas o jeito de falar isso muda muito. Então, existem muitos pontos nisso. Tá doendo por que ficar nessa relação? Será que não é só seu ego sendo ferido toda hora? Será que essa pessoa não tá te convidando a uma evolução? Porque às vezes eu vejo muitas pessoas que chegam pra mim assim. Agora recente eu tô com um caso assim. Ele chegou, que eles tinham terminado, um homem, tá? Que eu tô atendendo. Tinham terminado, a mulher tinha terminado, tudo mais. Quando eu comecei a aprofundar com ele, eu falei, cara, você perdeu uma mulher boa. Sabe qual era o motivo da briga? Ele deixava a mãe dele participar de todas as discussões familiares. E ela só queria que ele colocasse uma porta. A nossa família sou eu, você e a nossa filha, e a sua mãe fica lá. Sim. Era só isso. Quando eu expliquei isso pra ele, ah, Camila, por que que ela não falou assim comigo? Ela só me xingou. Aí agora a gente tá fazendo esse movimento da reconstrução desse relacionamento, que o problema deles era a mãe dele. Só isso. Na realidade, o problema deles é essa comunicação. Era a vejo- mãe entrando demais e eles E não a estavam comunicação. sabendo conversar. É. Aí agora tá conseguindo começar. Então, assim, não era um casamento pra se destruir. Agora, o casamento tá te deixando doente. É um casamento que você falou, e a pessoa finge que não te escuta e continua fazendo as mesmas coisas. Você é traída constantemente ou traído constantemente. Essa pessoa faz questão de desrespeitar você. Porque isso existe muito. Pequenos desrespeitos. E é o que eu mais vejo aqui. Trabalho isso muito com os meus clientes, todos eles quando eu atendo. Aquela coisa, sabe, tipo assim, aquelas pequenas grosserias. Gente, Se poxa, acumuladas, elas viram gigantes. você divide a cama com a pessoa, você divide o corpo com a pessoa. Você não pode ter carinho com ela. Respeito. O jeito de falar, pequenas coisas, pequenas coisas. Aí eu vejo isso muito em clientes, homens e mulheres. A pessoa liga, você quer que foi? Saco. Poxa, essas pequenas coisinhas, a falta de prioridade. Isso é uma das coisas que eu mais pego em problemas relacionais. A falta de priorizar o outro. A mulher começa a se sentir sozinha na relação, o homem começa a se sentir sozinho na relação, abre brecha para outras coisas chegar, aí o bicho começa a dar errado. Então, assim, o que tá acontecendo no relacionamento? Porque, na boa, se tiver esse conjunto de coisas que eu falei aqui e a outra pessoa tá cagando e andando, vai embora. Não faz sentido. Eu sou muito a favor da separação. Eu também. Porque Quando não tá dando certo e quando as pessoas não estão dispostas, você vai ficar insistindo pra quê, gente? Mas eu sou muito a favor da separação se você, depois da separação, parar para entrar num luto. Eu vejo, não pular de galho em galho. Né? Eu trato muito essa questão do luto, porque, primeiro que na psicanálise o luto tem uma compreensão diferente, né, do que normalmente as pessoas entendem. O luto é um momento de parada para você compreender o que aconteceu. O que foi que aconteceu com aquilo ali? Né? Qual foi o problema do relacionamento? Ou, no meu caso, que há 16 anos atrás, minha filha sofreu um acidente e faleceu. Eu precisei viver um luto. Eu precisei entender o que era a vida sem a minha filha. Não foi fácil. Não levou um dia, um mês, um ano. Até eu compreender o que é viver sem a minha filha. E um relacionamento ele não é diferente. É quando você conclui aquele relacionamento e você para poder compreender quem é você agora. O que é que de bom você tira daquilo, o que é que de ruim você viveu e você entendeu. Então, a grande dificuldade é quando você... Normalmente as pessoas terminam um relacionamento e começam outro. E começam outro, e começam outro. E aí vem uma compulsão à repetição, conforme Freud sempre falava, que é os meus males, os meus erros, as minhas sombras, os meus problemas aqui internos, eu vou projetando no outro. Porque eu fui traído no passado, eu já acredito que agora, esse relacionamento novo, eu também vou ser traído. E aí começo a criar ali um fantasma da traição,
Então, eu não parei para poder compreender que aquela pessoa me traía. Não E são esse novo todas. relacionamento, não são todos. É. Um novo relacionamento não quer dizer que vai me trair. E eu gosto de uma coisa que é a conversa muito clara. Eu conversei com a minha esposa na primeira semana. A gente saiu para tomar um café e a gente teve uma conversa, foi tão clara, mas ela foi tão direta, que a gente saiu desse café, a gente não deu as mãos. A gente caminhou do café até em casa sem conversar. Mas a conversa Só foi. pensando. Não, os dois ali. Ela olhou e disse assim: eu não vou conseguir mais me relacionar com o Túlio, porque eu falei quem eu era, o que aconteceu na minha vida, o que eu passei, as dificuldades que eu tive. Eu passei tudo. Mostrei. Agora, isso que eu passei, eu já não sou mais isso. Eu sofri isso, hoje eu sou assim. E a conversa foi tão clara que foi difícil para nós dois. E depois a gente teve outra conversa, e a gente nós fomos tendo outras conversas e a gente foi compreendendo o ao outro. Então, as conversas claras e os pontos sobre que são inegociáveis. Cada um de nós temos assuntos que são inegociáveis. O que é que para ti é inegociável dentro de um relacionamento? Tá vendo que é tão importante o autoconhecimento? Porque tem pessoas que chegam pra mim, que eu faço essas perguntas, a pessoa não sabe. Porque às vezes a dependência emocional faz você abrir mão de valores, assim como lá atrás eu abri, eu aceitei ser traída anos atrás. Anos atrás, tem muito tempo isso, viu, gente? E as mulheres antigamente, que sabiam que o marido tinha Eu outra família. Aceitei porque uma pressão inteira falou que, poxa, o homem trai mesmo. Normal. É normal. Talvez, e olha que eu ouvi, tá, mulheres? Talvez alguma de vocês já tenha ouvido a mesma coisa. Ah, talvez você que não estava sendo boa pra ele. Eu escutei isso. Eu já estava com depressão naquela época, que já era uma relação abusiva. Eu comprei essa verdade e fiquei com ele mais 5 anos depois disso, sendo traída. Então, percebe como o autoconhecimento é fundamental? Se eu não começar a olhar pra mim, eu nunca vou conseguir colocar limites na minha vida. E isso pra mim foi um grande ponto de virada na minha história, né? Eu falo que muito que eu trabalho hoje, eu nem sigo tantas regras se a gente for ver sobre relacionamento, né? Porque igual muita gente fala assim, eu tenho uma raiva dessas comunicação assertiva feminina, vontade de quebrar quem eu vejo falando sobre isso. Porque não funciona. Na prática, no dia a dia, às vezes tem que ter esse papo reto. Sim. Sou 12, mulher, vou ficar pensando toda hora, peraí, deixa eu ver como eu vou falar pra ser feminina com o Túlio. 12 etapas para um bom relacionamento. Como é que você vai Não conseguir ter funciona. se com o Joãozinho você teve um relacionamento e com o Pedrinho é outra pessoa? Não E aí dá você vai certo. conseguir ter 12 etapas, 12 sinais de um relacionamento saudável. Aí pensa, pegar o celular, peraí, ele tapa um. E na realidade o grande problema não está no outro. Eu sempre falo isso. E o problema nunca está no outro. Porque também tem outro ditado que eu gosto de usar, que só existe o besta, porque só existe o besta porque existe o esperto. Né? Ou seja, se todo mundo fosse esperto, não tinha mais o besta. Então o problema é que nós somos traídos, somos enganados, porque nós permitimos. Porque se você entra num relacionamento em que essa pessoa te trai e você diz acabou, Pronto. acabou. Não tem A outra pessoa já vai saber. E aí você que tem uma conversa muito direta no outro relacionamento, em que você possa dizer, traição para mim é inegociável. Traiu, acabou. Mentira, é inegociável. Então, esses são os teus valores. Porque é tão importante ter clareza deles. Quais são os teus valores? E aí eu pergunto para ti, quais são os teus valores? Quais são os valores internos teus? Porque se você não tiver valores, se você não souber onde você quer chegar, qualquer pessoa que entrar na tua vida vai te conduzir para onde ele quer. Agora, se você souber exatamente onde você quer chegar na tua vida, você vai perceber que as pessoas vêm a ti exatamente como você quer. Óbvio, também vêm os malucos da vida. Mas esses aí você já está sabendo tão bem o que você quer, que esse você descarta. Exatamente. É rápido. Eu vou dar um exemplo rápido de um senhor que eu conheci, que é americano, e ele trabalhava reconhecendo o dólar. Se era verdadeiro ou era falso. Foi uma lição para mim incrível. Porque eu falei para ele, puxa, mas o senhor deve estudar muito os dólares falsos para poder detectar e ver que é falso. Ele olhou para mim e falou, não. Eu nem olho para o dólar falso. Eu falei, como não? Eu só estudo os verdadeiros. Porque quando eu olho e eu vejo que ele não é verdadeiro, o que é que ele é? Falso. Falso. Pronto. E a mesma coisa quando você souber exatamente o que você quer para a tua vida, ou um homem ou uma mulher, dependendo da tua opção sexual, o que é que você quer para a tua vida? As coisas vêm para ti exatamente como você quer.
E outro ponto, que eu conversei com um rapaz há pouco tempo, e ele falou, puxa, mas eu não consigo encontrar uma mulher madura, uma mulher resolvida, eu estou com dificuldade. Eu só encontro mulheres que não têm nada a ver comigo. E aí você já tem experiência, já sabe o que vai acontecer. Eu comecei a querer saber o que é que ele vivia, onde é que ele andava. É. E ele só andava em rave, em lugares de molecada. Falei, amigo, o que é que tu vai conseguir tirar desses lugares? Tu quer uma mulher madura, resolvida em rave? Não vai achar. Filho, você não vai conseguir. Então, onde é que você está andando? Com quem você está tendo amizade? Qual é o teu ciclo de amizade? Nós somos frutos das 5 pessoas mais próximas de nós. É energético, não tem como fazer não ser isso. Então, essa questão que a gente conversa de relacionamento é exatamente isso. Como é que a gente está conseguindo se comunicar dentro da relação? Quais são os pontos inegociáveis que você tem para a tua relação? E quem você é dentro dessa relação? Porque se você não souber, que é o que você está falando, que você, nesse relacionamento que você sofreu em 10 anos, é porque o problema não era ele. O problema era você. Óbvio, ele também tinha os problemas dele, mas o grande problema era você porque não sabia o que você queria, você aceitava tudo. Mas na hora, hoje, a Mila de hoje, não aceita aquilo. Por quê? Porque a Mila mudou. Não, e uma coisa muito importante também, gente, isso é um ponto muito importante, a psicanálise trabalha muito sobre isso, né? O porquê que você atrai as pessoas que você atrai. Por que que eu me conecto com pessoas que me fazem sofrer? Por que isso? Porque se você não entende o que está acontecendo, que são os padrões, que isso a gente trabalha muito dentro do acompanhamento terapêutico, gente, eu vou contar um segredo. Quando eu comecei a estudar essas coisas, eu achava que era tudo balela. Então eu ficava assim, tá bom, minha vida é ruim por causa disso. Mas hoje, depois de atender esse monte de gente que eu já atendi, eu posso assinar um documento e afirmar que se você não resolver os BO da sua infância, você vai ter uma vida caótica. Porque eu fui perceber, ao longo do tempo, que as pessoas se casam com seus pais na vida adulta. Não tem jeito. O reflexo deles. Com o reflexo deles. Ou você trata o que você aprendeu do que é relacionamento, do que é homem, do que é mulher, ou você vai repetir. Sim. Atendendo muitos casais, às vezes é tão inconsciente, quando eu falo pra pessoa, eu falo assim, peraí. Tá vendo que a sua mulher é igualzinho sua mãe? Aí ele, meu Deus! Ele fica meia hora na sessão assim, meu Deus, é mesmo. Aí às vezes nem é a mulher igual a mãe, às vezes ele tá sendo igual o pai. Às vezes ele tá repetindo o padrão do pai que ele odiava e tá repetindo aquele padrão. Porque é o que a gente aprende. A epigenética fala muito isso, né? Se eu não mudo a minha percepção sobre perspectiva de vida, sobre que homem eu quero ser, então aí a gente entra em vários pontos, né? Quem eu sou, que é o que você disse, onde eu estou, né? Quem eu verdadeiramente sou, quem é a sua real essência, e eu acho difícil fazer isso sem uma jornada de autoconhecimento profunda. Eu precisei, que foi o que eu fiz e recomendo todo mundo fazer, teve um término, gente, fique solteiro. Eu fiquei 4 anos solteira, que foi maravilhoso pra mim. Uma jornada de autoconhecimento e cura que eu nem imaginei que era possível fazer. Que eu saí dela falando assim, agora eu conheço a Camila. Agora eu sei o que eu quero. Mas e a cada momento a Camila vai se refazendo, você vai se redescobrindo, né? Mas naquele momento eu consegui entender, que eu falo pra todo mundo, se você não entender, você vai casar com a mesma pessoa de novo. Eu consegui entender o que eu tava fazendo, por que eu me conectava com aqueles homens que só me machucavam, por que eu permitia ficar naquele lugar, por que eu aceitava tão pouco dos relacionamentos, sendo que eu entregava, na minha perspectiva, eu entregava muito, muita gente pensa assim, né? Eu entrego muito. Até entregava. Só que quando eu também olhava o meu lado tóxico, a gente tava falando sobre isso, né? Eu também tinha um lado tóxico que eu ficava fingindo que ele não existia. Porque não é fácil viver com uma pessoa com depressão. E eu tinha depressão naquela época. Então eu comecei a olhar tanto pro lado maravilhoso da Mila, quanto pro lado sombra. E a ideia aqui, que foi uma grande mudança pra mim, não foi, ai, credo, não quero a minha sombra. Foi falar, poxa, a minha sombra existe por quê? O que ela tem de bom? Porque as minhas sombras, elas têm coisas boas. Sim. Por exemplo, eu sofri abuso na infância, abusos sistêmicos por muitos anos. Eu desenvolvi uma sombra, que é uma sombra que ela me ajuda a falar não. Ela é muito forte quando ela vem. Ela é boa, ela não é ruim. Se eu colocar ela do jeitinho certo e canalizar ela porque eu quero, ela fica maravilhosa. Hoje eu consigo equilibrar ela. Sabe aquelas pessoas que estouram do nada? Sim. Era eu.
Eu era boazinha, 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 e do nada eu estourava. Era essa sombra. Quando eu entendi ela, eu falei, peraí, é só eu começar a me posicionar do jeito certo e deixar essa sombra equilibrada. Então, o segredo aqui é você não negligenciar os seus lados ruins, é você olhar para eles, identificar, ver o que eles têm de bom, o que dá para poder aproveitar, porque na minha visão, se a gente pode aproveitar tudo, como diz a natureza, né? Tudo a gente pode transformar e mudar a sua vida a partir disso. E eu tenho mudado as minhas relações no geral, amizade, relacionamento amoroso, profissional. Eu tive muita dificuldade a minha vida inteira em relações, tanto que me especializei nisso por isso, que eu comecei em mim. Entendeu qual era o meu maior ponto? Comunicação, a maior parte das relações acaba por isso. Falha na comunicação e egos feridos, eu fico brincando assim. Que é aquele homem que tem feridas, como você mesmo disse, né? Eu fui traído e saio trazendo essa insegurança para a vida toda. Sim. Mas a gente sabe, eu sei, você sabe que, poxa, mas eu fui traído mesmo, aquilo doeu, isso não vai sumir. Não vai sumir. Você vai levar essa insegurança para o próximo relacionamento. Por isso que é tão importante você saber comunicar. Por exemplo, meu atual relacionamento, eu tinha ferida de traição. Eu cheguei pra ele e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou demorar a confiar em você. Ele tá aqui, de prova, sabe disso. Eu vou demorar a confiar em você. Não vai ser tão fácil, porque eu já fui traída e contei a história toda pra ele. Ele falou, não, tá bom, se eu te der a senha do meu telefone, você fica mais tranquila? Eu fico. Nem mexi no telefone dele. Pronto. Pronto. O fato de ele ter me dado a senha, eu já... Ai, A primeira semana do meu relacionamento com minha esposa foi eu pedir o dedo dela. Eu disse, coloca o dedo aqui no meu celular. pronto. Mas eu queria. Que tira isso aí da E aí pronto. aí eu falei, eu não tô te pedindo a senha do teu celular. Eu tô dizendo que eu quero ter a liberdade de você ter acesso ao meu celular. Já deixa a pessoa segura e Então, pronto. acabou. Você já tira ali medos, você já tira... Eu não entendo essa questão do celular, e vez ou outra eu falo sobre essa questão, É o precioso. porque eu tive agora um funcionário que ele falou que ele tem um trato de respeito com a esposa dele. Que cada um tem, não dá a senha do celular para o outro. E aí, quando ele fala isso, você já sabe onde é que vai dar. Eu falei, tá, mas esse trato de respeito, a tua esposa com certeza não te traz. Não, ela é muito séria. Falei, tá, e você? Não, eu tenho uns casinhos ali. Ah, Falei, por isso tá, que ele não então o quer. trato de respeito é da tua esposa para contigo, mas tu com a tua esposa não há esse mesmo trato, esse mesmo respeito. Então, eu não entendo por que essa questão de dizer que é a minha individualidade, meu celular. Por que essa individualidade? Se não há aquela história de quem não tem medo, não deve, não teme. Então, por que, minha esposa não pode ter acesso ao meu celular se no meu celular não tem absolutamente nada que possa me prejudicar ou nos prejudicar? Então, eu sempre gosto de falar que existem portas que precisam ser fechadas. Casamento precisa ser blindado. Precisa. Porque a todos os dias nós passamos por desejos, ou por opções, não vou nem falar desejos, mas por opções de nos desviarmos. O andar, o budismo fala muito isso, que é o caminho do meio. Ou seja, você conseguir andar no caminho do meio, sempre tem a tendência de você cair para um lado ou para o outro. Então, o objetivo é a gente conseguir andar no caminho do meio. Mas para isso eu preciso fechar portas, eu preciso blindar o meu casamento, eu preciso proteger. Mas para isso, os dois precisam querer. A grande dificuldade que eu vejo hoje nos homens é que os homens estão vivendo muito um turismo de relacionamento. Eles estão ali enquanto está tudo legal. Deu problema, sai. Vem a próxima. Então, é uma coisa tão rápida, tão volátil, que quando eu começo a se aprofundar dentro do relacionamento, quando começa a dar dificuldade no relacionamento, você sai. E o relacionamento, ele tem as suas dificuldades, sim. Não tem como. Né? Você vive, você tem um relacionamento de casamento, eu sou casado, e tem dias que eu tenho vontade de matar minha esposa. E eu tenho convicção que tem dia que ela tem vontade de matar 2 vezes, para ver se eu estou morto mesmo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Viver com a minha esposa não tem coisa melhor no mundo. Sabe? Não tem coisa melhor, porque é onde eu aprendo, é onde eu... Que aí é outro assunto que eu quero que a gente converse, que é onde eu me vulnerabilizo. Porque eu sou uma pessoa que tem a minha armadura. Todos nós temos as nossas armaduras. E viver socialmente é fundamental que nós tenhamos as nossas armaduras.
É essencial que tenhamos. Agora, você ter uma pessoa em que você pode se vulnerabilizar, não há nada melhor. É quando você chega em casa e pega aquela armadura e tira, e você pode ser você mesmo. Como você falou com seu marido, você pode, você aceita que ele seja ele mesmo, você se dispõe para que ele seja ele mesmo e você seja você mesma. Então, para mim, não tem relacionamento em que você não possa se vulnerabilizar. A grande dificuldade que as mulheres perguntam para mim é: tá, como é que eu vou me vulnerabilizar? Que quando eu me vulnerabilizo, esse homem usa a minha vulnerabilidade contra mim mesma. E aí, o que é que você vê sobre essa questão, essa dificuldade de se vulnerabilizar como mulher diante de um relacionamento? Eu tenho, inclusive, eu tô com um caso recente agora que ela tá enfrentando uma mulher que é minha cliente, até também tô atendendo o marido dela. Qual tá sendo o problema? Ele é um marido perfeito quando tudo tá bem. Quando ela tem qualquer problema, ele não consegue acolhê-la. Muitos homens têm dificuldade de acolher as suas mulheres. Porque às vezes, homens, o que a gente quer é calar a boca e só dar um abraço. Eu só quero que você me dê um cheiro sem sexo. Porque o que eu mais escuto das minhas clientes mulheres, Camila, ele só me dá um abraço pra transar. Camila, eu não posso falar nada que ele quer me dar uma solução. Eu já tenho a solução, eu já resolvi, eu só quero falar. Então, isso acontece demais. E existe uma cultura, infelizmente, no meio dos homens, que o homem não aprende isso. Eu acho que não é nem que ele não pode, ele não aprende. Eu trabalho isso muito com os meus clientes homens, de se permitir ouvir a sua esposa, sem dar palpite, que às vezes ela não quer, É, e de perguntar mais o que ela precisa. Porque, gente, sendo mulher, às vezes, mulheres sabem. Às vezes você tá num dia de TPM, cólica, irritada, menino te encheu o raio do saco, cachorro quebrou alguma coisa. Você só quer alguém que fala assim, amor, tá tudo bem. Já fiz a janta, já lavei a louça, pode pôr o pezinho pra cima, tá tudo bem. Às vezes a gente só quer isso, a gente não quer mais nada. Não toque em mim, eu só quero isso. aí eu vou só dar uma parênteses aqui. Procure ler com teu marido ou com tua esposa o livro Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. Fala exatamente sobre isso. Ou seja, quando você consegue entender como é a comunicação do homem e como é a comunicação da mulher. Que é diferente. Que é diferente e que não é, por exemplo, como você está falando, a mulher quando está ali com algum problema, ou do trabalho, ou com os filhos, ou com ele, ou com o que seja, ela não quer uma solução, uma planilha para que mostre a solução. Ela só quer um abraço. Já o homem tem outra forma de percepção. Então, quando a gente consegue ter essa percepção, as coisas mudam bastante. E eu tenho muito caso aqui, eu atendo muitos homens, né, que não atendimento terapêutico, que eles acham que todos os problemas dele vão resolver na cama. Homens, para muitas mulheres, isso é extremamente abusivo. Eu diria que para todas. Muitas Na cama não se mesmo. resolve nada. Porque às vezes a mulher tá. O casamento tá uma bosta, tá tudo ruim. Ao invés do cara, peraí, deixa eu tentar resolver alguma coisa. Aí ele acha que fazer uma noite de amor maravilhosa e fazer um jantar romântico, mandar flores, resolver o problema. Essa mulher quer conversar. Então, respondendo a sua pergunta, como eu posso ser vulnerável? Depende muito do seu homem. Seu homem talvez precise de treinamento. Aí você vai ter que ensiná-lo a ser vulnerável, porque cada mulher é vulnerável de um jeito. Por exemplo, eu sou o tipo de mulher que gosto eu me fecho muito quando eu tô muito irritada. E eu preciso do meu tempo pra digerir o que eu tô sentindo, pra depois conseguir comunicar. Aí no início eu falei com ele, eu falei, olha, eu preciso de ficar um pouco sozinho nesses momentos, ok? Ele entendeu, pronto, acabou. Nossos problemas de ele ficar sem saber o que tá acontecendo e eu não conseguir ter o acolhimento que eu queria, acabou. Você tem que falar pra ele também o que você precisa, que muitas mulheres também ficam assim, ah, mas ele tem que saber. Não, ele não tem que saber. Homens não são treinados para compreensão verdadeira da mente feminina. O que a maioria dos homens estuda é como conquistar uma mulher, como levar a mulher pra cama, como ter a mulher. Isso não é a mente feminina. A mente feminina dentro de um relacionamento é outro universo. Quando eu começo a trazer para meus clientes como a mulher funciona, eles ficam assim, poxa, Camila, eu perdi a minha mulher por causa disso. E aí eu vejo arrependimento nos olhos de muitos homens. Porque às vezes perdeu a mulher porque não conseguiu acolher ela. E ela foi ficando sobrecarregada, sobrecarregada, porque naturalmente a mulher que não pode ser vulnerável, ela vai vestir a capa da Xena e vai fazer a vida dela. Uma hora ela cansa. Deixa eu só dar um parênteses nesse ponto que para mim é muito importante. Aí eu vou falar para o público que não é meu. Mas homens, mulher não se resolve nada, não se resolve nenhum relacionamento na cama.
Uma coisa que eu tenho como trato é que se não tá bem, não tem sexo. Ou seja, não adianta querer resolver problema na cama. Não se resolve problema na cama. Porque senão você vai começar a pegar algo que é excepcional. Porque o sexo, ele é excepcional. Primeira coisa que eu também falo, eu cheguei para minha esposa logo quando a gente se conheceu, também na primeira semana. A primeira semana foi assim, se é Ou para vai dar ou racha. errado, não, se é para dar errado, vai dar errado na primeira semana. Eu falei, Célio, eu já não tenho tanto sentimento, então vai acabar aqui. Eu olhei para ela e falei, não sei fazer sexo. Pronto. Ela olhou para mim e não acreditou. Eu falei, então, eu só sei fazer amor. Eu não quero fazer sexo. Com você, eu não quero fazer sexo. E a gente foi um assunto tão delicioso para nós dois, Você vê, né? porque a gente pôde compreender. Ela falou, Túlio, que delícia a gente conversar sobre isso, A maioria porque, dos homens não conversa. pois é, ou seja, não vamos fazer amor quando a gente estiver chateado, porque quando a gente estiver chateado, a gente não vai fazer amor. A gente vai fazer sexo. O que eu Então é tenho horrível. o que eu tenho de clientes que são casadas e elas se permitem fazer o estupro consentido, ou Sim, seja, são terem estupradas. relação sem estar com vontade nenhuma porque o cara acha que é a obrigação da esposa. Gente, eu não sei dizer quantas mulheres eu já atendi que passam por isso. Eu diria que todas as mulheres elas já passaram por um estupro no casamento. E se você conversar, e eu tenho muita experiência quanto a isso, você ouve de todas elas, sim. Eu tive que fazer inúmeras vezes sem a mínima vontade e eu tinha que fazer. Não tinha opção. E o homem não consegue ter essa compreensão. Por isso que o homem compreender que a cama não é um divã, que primeiro você tem que resolver os teus problemas para depois ir para lá. Flores não resolvem nada. Nada. Ursinho de pelúcia joga no lixo. Porque a mulher não quer flores. Gente, É uma conversa. é conversa. Mas só que a gente conversa. Sabe o que eu acho interessante na terapia? É que quando você imagina, assim, nosso trabalho, né, de conversar com as pessoas, de trazer as pessoas para próximo e ouvi-las, você imagina que vem problemas assim gigantescos. Na maioria não é. E aí eu já peguei tantos casais que quando chegavam para conversar, eu dizia, tá, vocês vão separar, ok. Qual o motivo principal? Quais os motivos principais? Eu não aguento mais que ele urine na tampa do vaso sanitário e não limpe. E pior que é assim. Aí eu olho para a cara dele e digo, tu não consegue mirar? Ou se errou, não consegue limpar? Ah, não, isso é bobagem. Bobagem uma vez, duas, mas a vida é uma Mas pra bobagem. ela é importante, né? Porque aquilo significa que você não está dando atenção ao meu pedido, ao meu trabalho, ao meu cuidado, à nossa casa. É uma comunicação indireta. Pro homem, às vezes, são detalhes, mas. E vice-versa. Tem muitas mulheres também que negligenciam pedidos masculinos. E às vezes, homens, eu vou trazer aqui como mulher. Porque eu vejo que eu atendo muitos homens, né? Aí eles vêm, Camila, mas ela não quer ficar comigo, ela recusa meu toque, eu tento tocar, ela não aceita, tá? Eu falo, tá, mas deixa eu entender melhor. Gente, toda mulher quer tá afim de ficar com seu marido. Toda mulher quer estar receptiva. Mas ela tá cansada, a relação não tá boa, ela tá sobrecarregada. Às vezes vocês não estão conseguindo ter conversas há muito tempo. Quando ela tenta falar com você, você ignora ela, ou trata ela mal, ou faz igual casos que eu tenho aqui, que a mulher fala, não tô me sentindo bem. Cara, isso é frescura. Cara, ela tá falando, eu não tô me sentindo bem. Não é frescura. E aí depois ela vai se distanciando. Então, assim, entendam que a sua mulher tá distante de você, há um motivo. Nenhuma mulher se distancia, e nem sempre é outro homem, tá, homens? Para de assistir Red Pill, vou falar de novo, tenho uma raiva de Red Pill, que eles vêm, porque eu vi o vídeo do cara lá, que falou que se minha mulher tá indo na academia, tá me traindo. Aguento. Eu vi o vídeo do cara lá, que a minha mulher parou de querer transar comigo, tá me traindo. Não, às vezes ela só não tá suportando mais você não olhar pra ela. A melhor Sem um pedaço defesa de é o carne. ataque, né? Cara, eu atendo casais aqui, gente, a maioria dos casos que eu pego, pra não dizer 98%, o cara perdeu uma boa mulher por falta de alimentação da relação. A mulher era bacana, gente boa, parceiraça. E ele foi negligenciando essas pequenas coisas. Não dava atenção, os amigos eram mais importantes, a cervejinha era mais importante, a menininha da academia era mais bonita que ela. E ficou isso. E uma hora a mulher cansa. E aí, pegando o que você está falando, eu vou trazer uma questão que você ainda não está vivendo,
mas eu vejo há muitos homens reclamando que as mulheres, na época da menopausa, elas perdem a libido. E aí eu questiono muito sobre isso, porque será que a mulher ela perdeu a libido? Ou é porque ao longo de um relacionamento tão desgastado, ela já não tem mais nenhum interesse de conviver com você ou de ter relações sexuais com você? Será que o problema é a libido ou a menopausa? Porque você tem muitas mulheres que estão na menopausa, que estão com um relacionamento saudável e estão, ó. Super tranquilo. O grande problema são relacionamentos que estão desgastados há tanto tempo É. e que aí colocam a culpa, como a gente estava falando de colocar a culpa no relacionamento, coloca a culpa na menopausa. Tudo bem, na questão hormonal existe uma mudança e tal, mas existe a reposição hormonal. Agora, o grande problema são relacionamentos que estão desgastados, tão desgastados ao longo do tempo, e o pior de tudo é que vai sendo desgastado e em vez de você procurar corrigir os erros, você vai mantendo esses erros, você vai mantendo esse relacionamento desgastado, acreditando que alguém vem de Marte que vai resolver isso. Não vai resolver. Eu vejo muitas mulheres que elas ficaram 40 anos no relacionamento tentando fazer com que desse certo. Eu conheço um casal que ele já faleceu e que ele era muito estranho. Ele tinha um hábito de todos os dias ele chegava em casa, ligava o computador na sala e começava a ver vídeos pornográficos. Nossa. E aí ele ficava lá assistindo e ela fazendo as coisas. Depois de um tempo de assistir os filmes, ele pegava ela de forma bruta e levava para a cama e replicava o que estava acontecendo no vídeo com ela. Isso foi a vida. Se eu não me engano, 42 anos de casamento. E ele faleceu. E eu perguntei para ela, me fala uma coisa aí. Ele não trouxe no início do relacionamento sinais de que ele tinha algum problema? Ele falou, Túlio trouxe, sim. Mas eu acreditei que eu ia conseguir mudá-lo. Ah, isso é um ponto. Você não consegue mudar ninguém. A única pessoa que você consegue mudar é você mesma. Não existe ninguém que vai ser mudado por você. Eu tive uma pessoa que eu conheci, que ela era casada com um amigo, e ela tinha a síndrome da salvadora da pátria. E ele estava numa situação financeira muito difícil, ela ajudou de todas as formas, e o relacionamento se desgastou. E acabou. Quando a gente sentou para conversar, vários relacionamentos dela passados, todos eles eram da mesma forma. Ela acreditava que ia conseguir mudar. E aí eu fui puxando, porque a terapia é isso, a análise é isso, né? Você vai lá puxando. É um novelo embaraçado que você vai puxando e vai trazendo. E aí quando a gente chegou no pai dela, o pai dela quebrou a empresa, ficou numa situação financeira muito difícil, e aí o pai e a mãe se separaram. Isso para ela não foi aceitável. E ela acreditou que ela conseguiria inconscientemente ser a salvadora da pátria. Porque ela não acredita, ela não tem consciência disso. Por isso que eu amo tanto a psicanálise, porque as grandes questões que nós temos são inconscientes. E aí você tem atitudes hoje, você está tendo muitas atitudes hoje inconscientes. Quando ela conseguiu compreender que ela tinha essa síndrome, ela falou, meus próximos relacionamentos não serão mais assim. A ficha dela caiu. Pronto. E ela entendeu que ela não é salvadora da pátria de ninguém. Então, esse autoconhecimento, a gente vai rodar, vai falar de inúmeros assuntos e a gente vai cair no mesmo ponto. O autoconhecimento é quando você consegue conhecer a si mesma. E aí sim as coisas começam a mudar para ti. Inclusive, é bem nesse ponto que a gente está até falando agora, né? Como eu posso saber se esse relacionamento vale a pena salvar, né? A gente tava bem. É bem sobre isso, que volta ao que a gente já falou um pouquinho. Muita disposição. Eu até creio, até por já ter visto situações assim, que é possível passar por crises. Só que os dois têm que fazer a parte deles. Sim. Existe momento durante um casamento longo, acho que o seu casamento já deve ter passado por isso em algum momento, em que um acaba segurando mais as pontas que o outro. Em alguns momentos, emocional, Sim. financeiro, isso pode acontecer. Mas percebeu que tá ficando sempre desequilibrado, algo tem que ser feito. Porque comunicação é tão importante. Coloca na mesa o que você sente, avalia o que está acontecendo, vê se a pessoa está disposta à mudança e vê se ela cumpre aqueles combinados. Eu tenho um caso de um cliente que eu falei com ele, ainda bem que você terminou. Porque ele estava tentando já há 9 anos
crescer de vida, e ele tem potencial para isso, é um grande empresário, mas todo o planejamento financeiro que eles faziam, a mulher ia lá e quebrava. Comprava um celular, comprava não sei o quê, comprava não sei o quê. Aí ele ia falar com ela lá, mas você também não deixou fazer nada. Começou aí. Aí depois, assim que ele teve a primeira queda financeira, ela largou ele. Eu falei, tá vendo? Que nunca foi amor. Foi muito mais sobre o que você podia dar pra ela do que sobre quem você é. Mas ao longo do tempo ela dava sinais. Isso que todos, assim como você disse, gente, a pessoa te mostra quem ela é no começo e ela te mostra o quão disposto ela tá a mudar e qual nível de prioridade você tem na vida dela. Mila, hoje eu falo uma coisa para as pessoas que eu não ouço mais o que as pessoas falam. Eu não ouço mais as linhas. Pela experiência de vida, eu não ouço mais as linhas do que a pessoa fala. Eu ouço as entrelinhas. Porque nas entrelinhas, e o que na psicanálise fala, são os relapsos, os momentos em que você fala coisas ali, aquelas brincadeiras sem querer, foi só uma brincadeirinha. E é quando você vai compreendendo que a pessoa tá ao longo da vida, ela vai te passando sinais nas entrelinhas. E você tem que estar muito atenta àquilo ali. Porque ele passa, a pessoa não vai assim. Quando eu falo do feminicídio, que é uma coisa que eu acho Nossa. incrível, absurdo, E não para de crescer. eu sempre digo uma coisa: nunca o cara começa matando. Aquele caso de que o cara deu 56 socos na mulher no elevador, quando ela foi entrevistada, e o Roberto Cabrini entrevistou ela, e teve uma entrevista formidável, ele perguntou para ela: Você. Foi a primeira agressão que ele teve com você? Ela falou: Foi, primeira agressão. E o Roberto Cabrini não acreditou naquilo. Ele falou: Mas como assim? Nunca ele fez nada? Não, ele já quebrou 3 celulares meus. Assim, ele quebrava o celular, me empurrava, mas uma vez machucou meu tornozelo. E o Roberto perguntou para ela: Isso não é agressão? E ela não percebia isso como agressão. É. De tão acostumada que está de ter relacionamentos tóxicos, que ela não consegue compreender que ela está vivendo relacionamentos tóxicos. Agora, esse relacionamento tóxico, ele vai conseguir melhorar, ele vai conseguir mudar? Como você está falando, tem disposição do outro lado de mudança? Porque se não houver desejo de mudança, Real, né? a melhor coisa que tem é sair. E eu sei que muitas vezes a dor de sair, ela não é fácil. Superar a dor, porque também ficar sozinho, Não é como a fácil. gente já falou, não é fácil, mas ao mesmo tempo é delicioso. É, o começo até você sair da dependência que é o mais doloroso. Que aí tem outro assunto interessante para a gente conversar, que eu também bato muito nisso. Flashback. Não cai nessa. Sabe, voltar para o ex e tentar ter uma... Não cai nessa. O índice de pessoas que terminaram e foram para o flashback, depois voltaram com um relacionamento saudável, sabe qual que é? 0, nada. Não tem. É muito pouco mesmo. Sabe, assim, não, é muito pouco. Muito poucos Agora, casos que dando certo. o grande percentual é de relacionamentos que não dão certo depois. E você se machuca mais, porque você acreditou, você criou uma esperança de que aquilo pudesse dar certo, não vai dar certo. É muito infantil essa percepção de que eu vou conseguir reconquistar, de que a gente vai ter um flashback e vai ser... Não, rompe. A dor inicial, ela é difícil. Mas depois disso, você vai perceber que você vai superando dia após dia. Mas não te estupra. Não te desvaloriza diante de uma pessoa que não te vale. Isso é essencial para você. Um outro assunto interessante é quando você... Todo mundo fala que ceder dentro de um relacionamento ele é muito bom, ele é saudável e ele é fundamental. Mas quando é que eu tenho um ponto de equilíbrio entre o ceder fazendo bem e o ceder fazendo mal? Um ponto que é importante que eu sempre falo é que quando é que eu estou cedendo e quando eu estou começando a deixar de ser eu mesmo. Eu dou um exemplo que é um triângulo querendo se encaixar num quadrado. Não vai dar. Eu estou cedendo para poder entrar, me caber dentro de uma relação, mas eu não estou deixando de ser eu mesmo. Então, o ponto de equilíbrio no ceder é quando eu passo a não mais ser quem eu sou. Eu estou tentando me moldar para caber dentro de um espaço da outra pessoa. E a outra pessoa não tem a sensibilidade de entender que ela também tem que ceder.
para que a gente possa criar um espaço e um denominador em comum. Essa é uma dificuldade, porque muitas pessoas reclamam que somente ela cedeu. É. E quando você vê na terapia, realmente é isso. Um lado é muito rígido, indisposto à mudança, e o outro lado tentando se moldar, se ajustar para que a coisa dê certo. Quando essa pessoa termina, quando esse relacionamento termina, essa pessoa que cedeu muito, ela olha para dentro de si mesma, já não se reconhece mais. Que foi o que você falou, É. que você já viveu. Eu vejo isso muito assim, existe vários poréns aí, né? Uma relação longa, normalmente isso vai acontecer. Por exemplo, um gosta de forró e o outro não gosta. Para não dar atrito, é melhor que não gosta aí, né? Tô dando um exemplo bobo aqui. Por exemplo, a gente teve até alguns pontos disso no nosso relacionamento. Eu não gosto muito de barulho e ele gostava. E eu não consigo ficar num lugar muito barulhento. Poxa, ele cede pra gente não ter problema. Tá vendo que aí é mais sobre o bem-estar do outro em coisas tranquilas? Não é nada assim, nossa, vou deixar de ser quem eu sou. Às vezes, deixar de ser quem você é pode ser positivo. Por exemplo, eu tenho um vício. Eu bebo muito. Aí eu comecei a me relacionar e a pessoa não aceita a bebida. É uma coisa positiva. Então tudo tem que ser bem elaborado. Aí eu sempre falo assim: vamos ver melhor o que é que você está cedendo? É algo, assim como você trouxe bem no começo, tá dentro dos seus valores inegociáveis? Porque às vezes está. Eu tive um caso de um cliente, vou falar bem rápido aqui por causa do tempo. Era um relacionamento, ele casou com essa moça, apaixonada, aquela coisa louca. Depois ele começou a descobrir, ele já sabia que ela era muito promíscua. Aí é a vida de cada um, né, gente? Mas ela era muito promíscua, não era a vibe dele. E aí, quando eles casaram, ela quis trazer a promiscuidade pro casamento. Ele, pra não ter conflito com ela, cedeu. Abriram a relação. Resultado, vocês já sabem. O casamento acabou, a relação virou um caos, porque a mulher era muito promíscua e quis continuar sendo promíscua. Aí percebe que já é algo, tá dentro do valor inegociável? Então, na minha visão, entra muito no que você disse. Eu posso até ceder dentro de um relacionamento. Afinal de contas, você terá. Se você quer ter alguém do seu lado, esse trem de, eu sou assim, nasci assim, morri assim, coitado, fique sozinho. Porque dentro do relacionamento você precisa mudar. Ainda mais casamento, né? Casamento tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer diferente. E por estar casado, você tem que ir ali os dois fazendo juntos pra coisa fluir. Mas tá dentro dos valores negociáveis? Tá. Por isso que aquela primeira conversa que você teve com sua esposa foi tão importante. Sim. Porque nessa primeira conversa você alinha isso. É. Já alinha o que é importante, já alinha o que é possível. E aí avalia também, porque às vezes eu vejo muita gente mimizenta. Tem muita gente mimizenta em relacionamento, cheio de mimimi, não pode fazer nada. Aí eu falo, cara, poxa, sua mulher quer sua presença, você não pode abrir mão do futebol quarta-feira, não, pô. É o único dia que ela tem pra ficar com você. Não posso. Não posso trocar o futebol de quarta pra quinta. Minha cervejinha é sagrada. Tá vendo essas coisinhas aí? Pô, também, Mas na né? realidade eu vejo que a questão é que não quer. Exatamente, porque aí a gente já tá entrando num nível de maturidade. Eu sempre trago clareza, porque eu vejo pessoas que pegam o que a gente fala pra poder falar assim, tá vendo aquela terapeuta lá, aquele Manda pra terapeuta ele. falar. Não, tem que ceder em relação. Na minha visão, depende muito do que é inegociável pra você e se não é uma coisa muito infantil. E o equilíbrio, né? É, porque eu tenho um caso de um cliente que tá quase perdendo a família porque ele não quer abrir mão de colocar som no carro. E a mulher quer investir na casa e ele quer pôr som no carro. Aí, na minha visão, tá bater nele. É. Então, depende muito da perspectiva da pessoa. Avalia muito o que você está cedendo, por que você está cedendo. Isso também é importante. Eu estou cedendo porque eu tenho medo de perder aquela pessoa, dependência emocional. Ou eu estou cedendo porque eu quero ver ele bem. Por exemplo, no nosso relacionamento, ele teve um pai alcoólatra e eu adorava caipirinha na época que a gente se conheceu. Aí um dia eu tomei a caipirinha e ele, nossa, esse álcool me deu uma lembrança do meu pai. Eu parei na hora. Eu preciso de caipirinha? Não preciso. Eu posso não beber? Posso. Faz mal pra ele? Faz. Qual é o problema? Nesse nível eu não Esse é vejo o grande problema. ponto que eu vejo, sabe, Mila? Que se a gente for analisar de toda essa conversa que nós tivemos, o grande ponto é quando a gente consegue ter o equilíbrio, a sabedoria, né? O amadurecimento dentro de um relacionamento. É quando nós estamos dispostos a se relacionar. Se relacionar não é fácil.
Mas ele é maravilhoso, o relacionamento ele é excepcional. Quando nós dois queremos fazer dar certo, quando você encontra também uma pessoa com compatibilidade, você deu o exemplo do E-Forró, por exemplo. Eu seria uma pessoa que eu diria, eu não quero ir porque eu não gosto. Então não vou, eu não sou da noite. Aí eu que não sou da noite, sou altamente diurno, vou me relacionar com a pessoa da noite. Tem que tudo ser alinhado antes. Existem coisas também que você quer encaixar o quadrado no triângulo que não vai dar certo. Então, às vezes, primeiro que não existe mágica, não existem fórmulas mágicas para relacionamento. Existe o desejo de fazer dar certo, mas o desejo de fazer dar certo com uma pessoa errada, e não é, desculpa, a palavra não é nem errada, é uma pessoa que não tem compatibilidade contigo. A compatibilidade, ela vem exatamente quando eu olho e digo, bate comigo. As coisas são coerentes comigo. Existem coisas que não vão ser 100% coerentes, mas existem pontos que são muito fortes e que você realmente não tem que negociar e a gente precisa conversar e entender. A escuta ativa, ela é essencial. Um conselho que eu dou e que eu gosto muito de fazer com a minha esposa é de ler livros juntos. Então a gente compra um livro, a gente tem a relação de livros que nós queremos ler e nós lemos aqueles livros e vamos conversar. Olha, dá cada conversa, dá cada discussão às vezes, mas todas as discussões terminam bem. Porque a gente conclui, a gente consegue compreender. E não estou dizendo que todos os assuntos a gente sai dizendo assim, agora a gente concordou com tudo 100%. Não! Tem assuntos que a gente não concorda, mas nós somos altamente felizes juntos. Então, eu quero agradecer vocês pelo tempo que vocês estiveram conosco. Mila, muito obrigado. A nossa conversa poderia ter durado aqui horas e horas, né? E vamos ver se a gente consegue ter outros podcasts. Mas muito obrigado pelo teu conhecimento, pela tua sabedoria e que os nossos relacionamentos, o teu relacionamento com o teu marido, o meu relacionamento com a minha esposa e o teu relacionamento seja muito saudável, muito gostoso. Muito obrigado, Mila. Obrigada. Dando um recado final aqui, eu acho importante falar sobre isso, né? Agradecendo demais a participação também. Gente, se eu pudesse, eu ficava o dia todo falando de relacionamento, porque eu amo esse assunto, porque foi uma das coisas que mais mudou minha vida. Mas eu quero dar um conselho para todo mundo que está aqui assistindo. Gente, estude sobre relacionamento e permita-se fazer terapia. Porque o que eu mais pego são pessoas muito imaturas relacionalmente falando. Às vezes são pessoas incríveis na área profissional. Mas na área de relacionar, aparecem duas crianças fazendo pirraça. Eu vejo muito isso em relacionamento. Então, permita-se fazer essa jornada. Você não sabe, porque você aprendeu com os seus pais. E quem é que teve pais saudáveis? Pouquíssimas pessoas. Não, ninguém teve 100% saudável. Né? Então, permita-se isso. Não tira esse preconceito da cabeça. Tem muitas pessoas com esse preconceito. Eu já sei me relacionar. É bobagem. Não, não é bobagem. Se seu casamento está em crise, seu relacionamento não está legal, ou se você está começando um relacionamento, ou quer ter um relacionamento, aprofunde-se no tema. Nos lugares certos, né? E faça terapia. Terapia não é coisa de doido, eu sempre falo isso. Terapia é para que você não fique doido. Terapia é para você se conhecer, para que você se cure e não jogue as coisas que estão dentro de você no outro, que não tem nada a ver com a sua história. Para que você aprenda a conversar, aprenda a comunicar, aprenda a ler melhor o outro. E eu vejo tanto que isso tem mudado, né? Até a nossa própria relação, quando a gente começou a olhar para o nosso relacionamento como um grande campo de estudo e amadurecimento juntos. Então, permitam-se fazer isso, sem preconceito, sem essa bobagem de que é só ficar andando por aí. Calma. Gente, relacionamento vale a pena. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil, mas eu tive a oportunidade de viver sozinha por alguns anos. Tem coisas que você só consegue evoluir dentro de um relacionamento. Não tem jeito, né? Sim. É impressionante. Então, permita-se e permita-se acreditar no amor, principalmente no próprio. Começa por você, que você vai entender o que é. Aí fica mais fácil passar por. Com certeza. Muito obrigado, Obrigada, Mila. Muito viu? Foi um obrigado. prazer Foi enorme. maravilhoso. Tchau, Obrigado a gente. vocês. Tchau, tchau.